Estes são dias sérios. Eu estou no ministério desde 1972, então já faz 46 anos. Eu não me lembro de alguma vez ter vivido uma época em que tantas coisas acontecessem de forma errada, e é tanto assim que é inexplicável. E ao mesmo tempo a proliferação de informações para que as pessoas leiam tantas coisas de manhã até à noite. E uma luta com tudo isso é que eles não sabem o que eles estão lendo, se é verdadeiro ou falso. Era uma vez quando você tinha que ganhar o direito de ser ouvido. As pessoas precisam saber algo sobre você, eles tinham que saber suas credenciais, seu histórico, como tem sido sua vida e tudo isso. Hoje, qualquer pessoa pode entrar na frente de um computador e digitar o que ela quiser. Eles não têm que defendê-lo, eles nem mesmo precisam nos fornecer seus nomes. E ainda assim, lemos e lemos e lemos, e nós encontramos para ver como o nosso mundo se tornou confuso. Mas a tragédia é que quanto mais nós temos acesso e mais nós estamos vivendo dentro de uma abundância de suprimentos, vocês já perceberam como nós tornamos vazios ao mesmo tempo? Ainda nesta manhã, um chefe famoso, fomos informados que aos 61 anos de idade, ele tirou sua vida. Anthony Bourdain. Poucos dias atrás, Kate Spade, a conhecida estilista, tirou sua vida. Acho que ambos foram por enforcamento. O estilista tem uma filha de 11 anos que ele deixou para trás. E Anthony Bourdain deixou uma filha de 13 anos para trás. E o fascinante são as frases que saem de suas vidas agora. A estilista deixou um bilhete para a filha, em uma linha. Eu sempre te amei. E isso não tem nada a ver com você. Pergunte ao seu pai. Então, o que uma menina de 11 anos faria se não tivesse nada a ver com ela? E agora ela vai perguntar ao pai dela. E você se pergunta, ela vai descobrir a verdade? E o chefe famoso fez um comentário sobre o seu estilo de vida desprotegido e fez um comentário e ele disse: eu nunca vi meu corpo como um templo. Eu vi que é uma casa de diversão. Bem, a diversão evidentemente acabou. E a casa agora está vazia. Duas pessoas muito criativas, uma no mundo das artes culinárias, outra na moda, nos designs, escolhem acabar com suas vidas. Ela tinha 55 anos e ele 61. Portanto, relativamente no auge de suas realizações e sucessos. Por que isso acontece? De certa forma, eu posso relacionar. Eu tinha 17 anos em Delhi quando eu tentei tirar minha própria vida. E Deus me protegeu dos meus próprios esquemas e projetos e me enviou as Escrituras para me lembrar que o meu corpo estava não numa casa de diversão, que o meu corpo não era uma casa de diversão, mas na verdade nem sequer pertencia a mim, pertencia a Ele. E era o templo do Deus vivo. Por que isso acontece? Porque no auge do sucesso, um homem que comanda um grande público onde quer que ele vá. Há uma foto dele em algum lugar no YouTube agora, hospedando o presidente Obama e depois dando uma mordida em algum lugar, sei lá, não sei se é na França ou onde foi. Meu colega que está aqui comigo, meu filho de um colega de viagem, disse-me: Harvey, se você tivesse uma vida de sonho, não seria algo parecido com o que ele teve? Percorrer o mundo, saborear todas as delícias culinárias, ter público, riqueza, sucesso, fama, prazer, tudo o que você desejaria. E ainda assim ele extingue a sua vida. Por que isso acontece? Senhoras e senhores, é de vital importância que você e eu tenhamos as perguntas mais fundamentais na vida respondidas. E a questão mais fundamental é esta: o que significa ser humano?
O que significa ser humano? Tantas respostas diferentes nos são dadas. Tantas respostas diferentes. E o Evangelho é a única mensagem que conheço que responde de forma coerente a todas as questões do coração e da alma. Mas não apenas coerentemente, mas especificamente para perguntas particulares que nos dão a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o nosso Senhor. E se você pegar essa tríade em uma resposta, o caminho, a verdade e a vida, você começa a ver como foi importante que ele tenha afirmado dessa maneira. Mas estamos vivendo em uma época em que a verdade morreu. Veja, se você voltar aos anos 1300 e 1400, o racionalismo prevaleceu. O homem foi considerado um ser pensante. Então, na esteira do racionalismo, com todos os tipos de perguntas feitas aos racionalistas, o empirismo surgiu nos anos 1700 e 1800. O homem se tornou um ser empírico, de um ser pensante ou racional, para um ser empírico, ser e um indivíduo de teste de laboratório. Mas na esteira disso também vieram gente como Immanuel Kant, e o homem acabou se tornando um ser cético. As proposições metafísicas não eram mais confiáveis. Você não pode confiar em declarações morais ou julgamentos sobre questões de significado e o propósito de vida. Éramos seres puramente empíricos. Só podíamos falar sobre o que poderia ser testado em laboratório. De seres pensantes e racionais a seres empíricos ou seres céticos. Então vieram os existencialistas e os nihilistas. Os nihilistas meio de que desesperados para encontrar significado, e os existencialistas vêm com a resposta de que você precisa desejar para encontrar o significado. Bata na porta do desespero, empurre-a para longe, de alguma forma puxe-se para fora pelos seus bootstraps existenciais e define o significado real. E nos tornamos seres existenciais, dando muita vazão às nossas emoções. De seres pensantes e racionais a seres céticos, a seres emocionais. Então o pós-modernismo apareceu e basicamente disse a vocês definem os seus próprios tipos de ser. E o que perdemos na pós-modernidade, chegamos à conclusão de que não existia verdade, não há algo como significado e não há algo como certeza. Sem verdade, sem significado, sem certeza. As três questões muito reais com as quais nós precisamos definir a vida. O que é verdade? O que significa a minha vida? Como eu posso ter certeza das respostas às quais eu estou me agarrando? E é fascinante que, assim como o pós-modernismo assumiu, nós estamos enfrentando agora uma sociedade e uma realidade onde os mais jovens entre nós são os mais solitários de todos nós. Meu colega que trabalha aqui em Seattle realizou uma conferência de jovens há algum tempo atrás. Na verdade, ele é meu sobrinho. Nós estivemos com ele ontem à noite e Nathan disse para mim, ele disse: tio, eu acho que o ponto mais decisivo em toda a conferência foi quando um jovem, não me lembro se ele tinha 12 ou 14 anos, caminhou até o microfone e um painel de alto-falantes estavam lá na plataforma. E ele olhou para eles e disse: eu só tenho uma pergunta. E quero que todos vocês assim sejam muito honestos e me digam qual é a resposta, porque não estou brincando com essa resposta. Eu quero que essa resposta seja correta. Eu tenho lutado para tirar minha vida algumas vezes. Vocês podem me dizer o que a minha vida realmente significa? Ele é um jovem rapaz. Eu quero saber o que isso significa, porque eu tenho lutado para tirar minha própria vida. Em outras palavras, nossas perguntas merecem respostas verdadeiras e as implicações se tornam óbvias com as respostas ou a resposta que você se apega. Olha, Winston Churchill, anos atrás, fez um comentário. Ele disse: a verdade é a coisa mais valiosa do mundo. É a coisa mais valiosa do mundo. Na verdade, é tão valioso que muitas vezes é protegido por um guarda-costas de mentiras. Ele estava falando sobre inteligência na guerra. A verdade é a coisa mais valiosa, tão valiosa que muitas vezes é protegida por um guarda-costas das mentiras.
Natan Sharansky, ex-ministro da Justiça de Israel, voltou para a União Soviética, onde ele tinha estado encarcerado em confinamento solitário por anos. E quando ele voltou, ele foi visitar a prisão onde o mantiveram preso. Sua esposa estava com ele. Quando eles estavam prestes a entrar naquele confinamento escuro, ele colocou o braço para fora e parou sua esposa e disse a ela: "Posso entrar por um momento sozinho, por favor?" Porque foi aqui que eu me encontrei quando eu estava sozinho e sem entrada de qualquer outro lugar, exceto o que eu tinha dentro de mim nesta escuridão. Ela honrou esse pedido, ele entrou, passou vários minutos lá dentro, ele saiu e havia uma bateria de microfones na frente dele querendo entrevistá-lo. E ele disse: "Vocês podem esperar por essa entrevista, por favor? Eu quero ir ao túmulo deste físico, Andrei Sakharov, que deu aos soviéticos a bomba atômica. Eu quero ir e honrar a sua memória." E ele foi colocar a coroa no túmulo de Sakharov e disse o seguinte: "A razão de eu querer honrar este homem é por causa do que ele disse nos últimos dias de sua vida. Sempre pensei que a arma mais poderosa do mundo era a bomba. Sempre pensei que a arma mais poderosa do mundo era a bomba. Eu mudei de ideia. A arma mais poderosa do mundo não é a bomba. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. É a coisa mais valiosa. É a coisa mais poderosa. E, no entanto, com nossa mentalidade pós-moderna, não existe tal coisa como verdade absoluta mais. Isso é tão irônico, tão irônico. Por favor, me ouçam com atenção. Em tudo o que nós estamos vendo, com a confusão moral dos nossos dias e o chamado movimento, eu também e tudo isso, o que vocês estão vendo acontecer é a expressão quintessencial da contradição com a qual vivemos. Todos os nossos alunos universitários são ensinados, principalmente, pelo menos, eles aprendem essa verdade que ela não é absoluta. A moralidade, ela não é absoluta. Eles são treinados para serem relativistas nos seus pensamentos. Eles são treinados para serem relativistas. E então, quando saem em suas profissões e vivem estilos de vida relativísticos, de repente eles são atingidos por um absoluto. Você não faz essas coisas. Por que não? Por que não? Se o relativismo prevalece, o que me dizem é, em última análise, relativo a mim mesmo. Ou, se você quiser, quando os absolutos acabarem, tivemos que estacioná-los em algum lugar, e de todos os lugares estacionamos na instituição em que menos confiamos. Chamamos isso de ser politicamente correto. A única instituição de que duvidamos. E é aí que estacionamos os nossos absolutos ao mesmo tempo. Você entende? Cada um de nós tem absolutos. A única diferença é se os obedecemos ou simplesmente os usamos para julgar alguém. O absoluto é inescapável em seu coração. A questão é, você vive de acordo com isso ou só o usa para julgar outras vidas? Eu quero tomar essa noção de verdade agora como algo absoluto. E eu quero fazer 2 comentários. E vocês vão ter que ouvi-los com atenção, porque eu estou conduzindo vocês ao longo da trajetória de um desses 2 comentários. E eu direi por que estou fazendo isso. Os 2 vêm de Malcolm Muggeridge. Eu amava Muggeridge por causa da maneira como ele sabia usar a linguagem. Na verdade, Muggeridge disse que quando estivesse diante de Deus, ele teria que pedir perdão por ser tão fatalmente fluente. Ele sabia como transformar uma frase. Mas aqui está o que ele disse em sua autobiografia, em tradução livre, O Bastão Verde, uma crônica de anos perdidos. Aqui está o que ele diz: a verdade é muito bonita, mas pelo que eu considero, do que a justiça que é hoje perseguida e facilmente coloca uma cara falsa. Nas quase 7 décadas que vivi, o mundo transbordou de derramamento de sangue e de explosões cuja poeira nunca teve tempo de assentar antes que outras explodissem. Tudo em causas supostamente justas. A busca por justiça continua e as armas do ódio se acumulam. Mas a verdade foi uma das primeiras casualidades. As mentiras em nome das quais nossas guerras foram travadas e os nossos tratados de paz concluídos. As mentiras da revolução e contra-revolução. As mentiras da propaganda de notícias. O jeito de vender a política. As mentiras do padre em seu púlpito. O professor em seu pódio. O jornalista em sua máquina de escrever. As mentiras presas como uma espinha de peixe na garganta do microfone. As mentiras nas mãos do cinegrafista à espreita.
Ignazio Solano me disse uma vez, quando era membro do antigo Internacional Comunista, algum estratagema estava em discussão e um delegado, um recém-chegado que nunca tinha comparecido antes, fez a observação extraordinária que se tal declaração fosse feita, ela não deveria ser feita, porque não seria verdade. Houve um momento de silêncio, muito atordoado e confusão. Então todos começaram a rir. Eles riram e riram até que as lágrimas correram pelo rosto e as paredes do Kremlin pareceram agitadas. A mesma risada ecoa em todas as câmaras do conselho e gabinetes, onde quer que 2 ou mais são reunidos para exercer a autoridade. É a verdade que morreu, não Deus. O que Muggeridge está falando aqui é verdade proposicional. Se uma resposta conforme é dada está em conformidade para a realidade como ela é. Ele está falando sobre a verdade proposicional. Usamos isso em um tribunal. Você estava em tal e qual lugar quando este evento realmente aconteceu. E eles estão procurando uma resposta corroboradora que esteja de acordo com o que aconteceu. Mas então Muggeridge é capaz de pegar aquele tênue fio de verdade e dividi-lo em 2. Com essa percepção aqui, isso é o que realmente quero enfocar, mas você vai ter que ouvir atentamente o que ele diz. Neste mar de sargassos de fantasia e fraude, como eu ou qualquer outra pessoa pode esperar nadar sem restrições? Como eu posso aprender a ver através e não com os olhos? Como faço para tirar minha própria mistura e lavar minha própria maquiagem? Como eu faço para levantar a veneziana de ferro, apagar as luzes do estúdio, silenciar os efeitos sonoros e colocar as câmeras para dormir? Será que algum dia verei o nascer do sol no Sunset Boulevard e se pôr sobre Forest Lawn? Posso encontrar mobília entre os adereços do estúdio, silêncio em uma discoteca, amor em um striptease, ler a verdade em uma pista automática, capturar ela em uma tela ou perseguir ela nas asas do Miyazaki, ver ela em cores vivas com as notícias, ouvir ela em sons vivos ao longo das rodovias. Não no vento que rasgou as montanhas e quebrou em pedaços as rochas. Não no terremoto que se seguiu, nem no incêndio que se seguiu ao terremoto, mas ainda em uma pequena voz. Nem no barulho dos pneus, nem no ranger dos freios, nem no rugido dos jatos, ou o apito de sirenes, ou o uivo de trombones, o barulho dos tambores, ou as vozes de demonstração. Uma e outra vez me ocorre aquela voz mansa e delicada, se alguém pudesse ouvi-la. Ele continua dizendo, é a voz de Deus. Posso encontrar móveis em um adereço de estúdio? Posso persegui-lo nas asas de Miyazaki, onde encontro o que é real? Essa é a área da verdade que eu realmente quero abordar, porque é onde acho que nós escolhemos nossos próprios bolsos e perdemos a realidade do que nos aconteceu. Nós não sabemos mais para onde nos voltar. Veja, o que aconteceu no final de todas as nossas experiências é basicamente o seguinte. A filosofia se tornou existencial, a arte se tornou sensual, a educação se tornou cética, a religião se tornou mística, a nossa cultura se tornou trivial e o cristianismo é feito minimamente. Eles nos levam a uma visão de mundo minimalista do lado existencial da filosofia, para o lado sensual das artes, para o lado cético da educação, o lado místico da religião e o lado trivial da existência. Agora chegamos às crenças minimalistas e nos perguntamos o que aconteceu conosco como sociedade. Quero dar a vocês o roteiro de como chegamos aqui e vou passar por isso e compartilhar isso com vocês. Essas não são realmente as minhas categorias. Nas décadas de 70 e 80, os teóricos sociais estavam falando sobre isso e nos dando todos essas definições tão relevantes para os nossos tempos. E eu peguei emprestado de muitos grandes pensadores sociais. Houve 3 estados de espírito. O primeiro foi o clima de secularização. E eles o definiram para nós nestes termos. Secularização é um processo pelo qual as ideias religiosas, instituições e interpretações perderam o seu significado. A secularização é o processo pelo qual as ideias religiosas, instituições e interpretações perderam seu significado social. É importante saber que é um processo, funciona por intermédio da cultura, e nessa cultura o seu valor diminui, qualquer coisa
transcendente. Qualquer coisa que você acredita de uma perspectiva eterna é o transcendente. Você não pode invocar a noção de Deus ao defender um senso de moralidade. E ainda quando você pensa naqueles que nos avisaram o que exatamente aconteceu ao longo dos séculos, não foi Solzhenitsyn quem nos disse que o Ocidente está à beira do colapso e quantos danos foram causados pela realidade dessa noção de que nós não precisamos mais acreditar em Deus. Solzhenitsyn disse que quando era um garotinho na sala mal iluminada da sua casa, ele estava correndo, brincando, ele ouvia seu avô inclinado sobre uma mesa conversando com a família. Ele disse, eu sabia que a noite chegaria ao fim quando o seu avô dizia para todos ao redor, você sabe por que tudo isso está acontecendo conosco aqui na Rússia? Você sabe por que toda essa matança? Vocês sabem por que o Gulag e tudo isso? Por causa de uma realidade. Nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos de Deus. Então, as milhares de páginas que escreveu e as dezenas de milhares que leu, lembraram pessoas no Ocidente que nós estamos à beira do colapso, instituído por nossas próprias mãos e o nosso próprio pensamento quando nos esquecemos de Deus. Então, as ideias de instituições religiosas perderam seu significado social. Imagine, em qualquer universidade, se você acredita na santidade do casamento ou acredita na sacralidade do que o corpo representa, você é visto como uma espécie de estrangeiro, espécime que entrou em uma instituição educacional. Este é o horror dos nossos tempos. Mas, olha, C.S. Lewis ilustra maravilhosamente a tragédia do que acontece quando você perde a fonte de definir o certo e o errado. Olha, muitos anos atrás, um famoso pornógrafo estava sendo julgado lá em Atlanta, na Geórgia. As revistas dele eram assim tão perversas que até faziam a revista Playboy parecer um tanto comum. Mas esse homem tinha um dos melhores advogados que defendia ele, e o advogado era muito inteligente. Ele construía um argumento mais ou menos assim, ó. Aqueles que estavam testemunhando contra o cliente dele, ele dizia algo assim para eles. Você já entrou, já foi a uma galeria de arte? Sim. Você já foi a uma galeria de arte onde há pinturas dos grandes mestres da arte? Sim. Você já pagou para entrar em uma galeria de arte onde há pinturas dos grandes mestres da arte, onde há pessoas nuas ou pinturas nuas de alguém nu? Você já pagou para entrar em uma galeria de arte como essa? Então alguém diria, sim, eu entrei em uma galeria de arte como essa. Você poderia, por favor, dizer a este júri por que você chama isso de arte e por que você chama as coisas do meu cliente de pornografia? Olha, uma pergunta muito lógica seria quantos casamentos, que terminaram porque o marido ia com muita frequência a um museu de arte? Não temos mais bom senso, nós temos? Mas C.S. Lewis coloca o seu dedo na ferida aqui. Ele é tão brilhante na sua obra Abolição do Homem. Ele faz a mesma coisa também, mas O Peregrino é um livro brilhante. É uma alegoria de um homem em busca de significado e respostas. E quando você lê, você encontra assim quão brilhante era a mente de Lewis. Então ele fala sobre esse jovem chamado John, que está indo da filosofia para a filosofia e termina na montanha chamada Espírito da Era. Mas, fascinantemente, Lewis o descreve não como livre em viver para o espírito da era, mas suas mãos estão acorrentadas, vivendo para o espírito da era. E a montanha que pode exigir, que controla o espírito da era, está com aquele Nerok olhar fixamente para ele. E, de repente, ele percebe o seu desjejum e suas mãos são soltas para desfrutar daquele desjejum. E enquanto ele toma um gole de leite e diz, que delicioso e nutritivo, o garçom que traz a ele, representando o espírito da era, diz a ele, você apenas chama de delicioso e nutritivo. Tudo que é a secreção de uma vaca, não é? A vaca secreta a urina. A vaca secreta dá leite. Você chama de delicioso e nutritivo. É apenas uma secreção de uma vaca, não é? Então John não sabe para onde ir e a partir daí ele cometeu um grande erro. Ele cometeu sobre o sabor dos ovos.
E agora você deveria ter visto que o garçom comparou os ovos. Ele não tinha como responder. Mas quando ele é colocado de novo nas correntes, razão vem montado em um cavalo para levantá-lo e resgatá-lo. E a razão olha para aquele que dirige o espírito da era e diz a ele: Senhor, você mente. Você mente porque não sabe a diferença entre o que a natureza significa para a nutrição e o que a natureza significou para o lixo. Você não sabe a diferença entre o que a natureza significa para a nutrição e o que a natureza destinou ao lixo. Essa distinção está perdida hoje em dia. Não temos compreensão do que é verdadeiro, bom e bonito. O que é mau, hediondo e destrutivo. Consideramos todas as escolhas igualmente válidas, porque nós não sabemos mais a diferença entre o que a natureza significou para a nutrição e o que a natureza significou para o lixo. Então você vê, este pornógrafo, quando ele está vendendo suas coisas para destruir vidas, para destruir homens, para torná-los assim tão viciados nisso que nenhum ser humano jamais poderá satisfazer essa mente, porque ele tirou o valor do ser humano e o substituiu pela busca de um sentimento. Isso é tudo que eles fizeram e ninguém pode cumprir isso. Quando uma mulher ou um homem se senta na frente das lentes de uma câmera, puramente para excitar o básico instinto, assim, imaginação de uma pessoa, para fazer isso e provocá-los, coisas eróticas e a sensualidade, a autogratificação imediata, eles devem colocar os braços na frente de si e dizer ao cinegrafista ou ao editor: não faça isso comigo, não faça isso comigo. Você está me reduzindo a algo tão básico, mas a pessoa que não diz isso e continua com o processo, continuará com o processo, porque eles perderam o senso da vergonha. E quando a secularização cumprir as suas ordens no seu coração e na sua mente, será tudo, porque isso vai destruir um sentido legítimo de vergonha, que é um lembrete dado por Deus para nós, que diz o que está errado. Há poucos dias, meus colegas e eu estávamos hospedando alguém que está no mundo da mídia. Isso é tudo o que eu vou dizer a vocês. E o casamento deles simplesmente desmoronou. O que isso tem a ver com alguma coisa aqui? Tem a ver com o vício do marido na pornografia, no qual ela não pode mais confiar nele, quando isso é o que ele faz para alimentar a sua mente e o seu cérebro repetidamente. Jim Dobson diz que quando falou com Ted Bundy, pouco antes da sua execução, aquele assassino em massa e canibalista, ele olhou para o Dr. Dobson e disse: isso tudo começou para mim com a pornografia. Ele disse: Dr. Dobson, diga aos jovens para nunca entrarem nisso. Ela cria uma fome insaciável que ninguém pode satisfazer e ninguém pode preencher. Essa é apenas uma ilustração do que aconteceu na nossa sociedade, onde o quociente da vergonha foi removido. Secularização. Seculon significa literalmente este mundando. Você vive para o momento. E quando desacraliza o corpo e vê seu corpo como uma casa de diversão, você acaba querendo destruí-lo e dizendo: não aguento mais enfrentar a vida. Senhoras e senhores, quando Deus envia convicção a vocês por algo que está errado, é para protegê-los e protegê-los de ir mais longe em coisas que são mais dizimadoras e coisas que são mais destrutivas. Muitos lares foram, hoje em dia, vitimados pelos meios de comunicação. Foram e são, e pela sedução da consciência. Secularização. Mas passamos disso para a pluralização. Pluralização é onde há um número competitivo de ideias na nossa visão de mundo. E ninguém, nem nada, nenhuma visão de mundo é dominante. Um número competitivo de ideias é na nossa visão de mundo e nenhuma visão de mundo é dominante. De novo, os teóricos sociais nos deram esta definição, um número competitivo de cosmovisões, mas nenhuma cosmovisão é dominante. Olha, em termos de culinária, eu fico feliz com o pluralismo. Quando eu cheguei a Toronto, quando eu tinha 20 anos, havia apenas um restaurante indiano, o que era uma vergonha para os índios. Horrível.
Eles não sabiam fazer curry. Eu apenas olhei para aquilo e disse, rapaz, se ninguém gosta dessa comida, eu não posso culpá-los. Mas hoje você vai para Toronto. Quando eu cheguei a Toronto em 1966, havia 500 índios em Toronto. 500 índios. De modo que se você visse um índio do outro lado da rua, você passaria e começava a falar até descobrir que ele geralmente está tentando lhe vender algo. Então você seguia em frente. Hoje, se você parar no aeroporto de Toronto, Pearson, e simplesmente dizer, senhor Singh, cerca de 500 se virarão e pensarão que você está ligando para eles, porque hoje em Toronto existem 500 mil índios. Na época havia apenas 500 em meados dos anos 60. Você pode ir a Los Angeles e, como disse um sociólogo, você pode ver um coreano em um fast food, loja que vende tacos. Isso é pluralização. Isso é pluralização da culinária. Então, cara, você sabe, a nossa equipe de apologistas temos mais de 70 deles. Eu amo seus sotaques. Eu amo como eles representam o seu país. Eu amo que a pluralização é uma ótima ideia. A pluralização é uma ótima ideia. Mas a pluralização não compreendida corretamente pode levar ao relativismo, quando não há visão de mundo dominante embasando nossa cultura. Qual é a visão de mundo que sustenta a América agora? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é a cosmovisão. E quando você tem esse tipo de mentalidade pluralizada, você acaba com uma contradição sistêmica. De novo e de novo e de novo. E você diz a si mesmo, por que a vida está desmoronando? Por que eu não consigo uma resposta adequada? Então o compositor diz, garra de ferro do pé de gato, neurocirurgiões gritam por mais, de porta venenosa da paranoia, homem exóide do século XXI. Sangue arame farpado, políticos, pira funerária, inocentes estuprados com fogo de Napalm, 21º homem esquizoide do século. Semente da morte, ganância do cego, poetas morrendo de fome, crianças sangram, nada do que ele realmente precisa, homem esquizoide do século XXI. Agora observe isso, as paredes nas quais os profetas escreveram estão rachando nas costuras. Sobre os instrumentos da morte, a luz do sol brilha intensamente. Ninguém vai colocar a coroa de louros enquanto o silêncio abafa os gritos. Entre os portões de ferro do destino, as sementes do tempo são semeadas e regadas pelas ações de quem sabe e de quem é conhecido. O conhecimento é um amigo mortal, mas ninguém define as regras. O destino de toda a humanidade que vejo está nas mãos de tolos. A confusão será meu epitáfio, enquanto rastejo por um caminho rachado e quebrado. Se conseguirmos, todos podemos sentar e rir, mas temo que amanhã estarei chorando. Esse quebrantamento, esse vazio, essa sensação de desolação e solidão é o que é agora sistêmico na nossa cultura, porque nós vivemos com contradições sistêmicas. É uma contradição sistêmica. Senhoras e senhores, quando Deus nos deu o primeiro mandamento, era apenas um. Apenas um. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morrerá. E o inimigo das nossas almas veio, o que ele disse? Não é verdade. Não é verdade. Mas ele nos contou a verdade. Ele disse, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você sabe o que ele estava colocando como uma tentação? Brinque de Deus. Brinque de Deus. Seja o definidor do bem e do mal. Hoje em dia, para as nossas leis de saúde, precisamos de 20 mil páginas. Antes havia apenas uma. Como Norman Geisler, meu professor costumava dizer, o problema não era a maçã na árvore, era a pera no chão. Muito real. Eles se tornaram os definidores do bem e do mal. No momento em que você faz isso, morre a morte de 1000 qualificações com todas as estipulações morais. Então você entra em um avião e o que eles te dizem? Não toque, adultere, desative ou destrua. Por que todas essas palavras? O detector de fumaça, não toque, adultere, desative ou destrua. Por que você simplesmente não diz, não mexa com essa coisa? Você sabe por quê? Porque cada uma dessas palavras pode causar a morte de 1000 qualificações em um tribunal.
porque podemos brincar de Deus. É fascinante hoje o que aconteceu aos tribunais de justiça, onde tanto acontece, tanta linguagem, você nunca sabe quem está te dizendo a verdade e do que se trata a verdade. A secularização não leva à vergonha. A pluralização acaba sem razão, o que nos leva ao fechamento, que é a privatização, onde há uma divisão na experiência moderna entre a sua vida pública e privada. E nessa clivagem você é forçado a encontrar significado na sua vida privada. Olha, a Índia está enfrentando alguns dias muito desafiadores. Um dos membros do Partido do Congresso foi ao YouTube dizendo que a Índia está planejando redefinir, reescrever a sua Constituição. Eles dizem que a Constituição foi definida para conter, assim, dentro dessa fronteira geográfica, mas lá são extremistas de um lado que dizem que não devemos ser definidos por limites geográficos. Devemos ser definidos pela nossa inclinação religiosa e quem nós somos aqui predominantemente. Então, filosoficamente, eles planejam reescrever a Constituição, é o que diz pelo menos um membro do parlamento lá fora. Podemos não estar reescrevendo a nossa Constituição aqui, mas na verdade nós estamos fazendo a mesma coisa, por não honrar a intenção do que estava para começar. Nós estamos controlando a maneira como o pensamento continua. E o que nos é dito agora é que você pode acreditar em tudo o que você quiser acreditar, mas acredite em particular. Não coloque isso em público. No momento em que você o torna público, você está violando o espaço público e agora está infringindo os direitos de outra pessoa. Então aqui estamos em 2018. Não sabemos definir nada. Não podemos definir quem nós somos em gênero. Não podemos definir quem nós somos no casamento. Não podemos definir quem nós somos nas nossas inclinações. Não podemos definir nada de valor ou absoluto. Nós o jogamos contra o vento e decidimos que caminho nós queremos seguir. Este é um momento perigoso para estar vivo, porque não existem definições. Quando você não tem nenhuma definição, como nós vamos lidar com a realidade? Olha, eu tenho... Winston Churchill ouviu uma vez, assim, de um cabo, Sr. Churchill, eu já te contei sobre os meus netos? E Churchill disse, não, e quero que você saiba o quanto eu aprecio isso. Bem, tenho 5 netos e, como não sou Churchill, vou violá-lo. Tem um netinho que vai fazer 7 anos ainda este ano. Ele tem um vocabulário incrível. Um vocabulário incrível. Eu não sei de onde ele vem com as palavras. Quando ele tinha cerca de 5 anos ou algo assim, ele olhou para mim um dia, do outro lado da sala, de jantar da mesa, ele disse, papai, qual é o significado do 2º ano? E eu parecia assim um estudante do 2º ano tentando definir isso para ele. Recentemente ele aprendeu sobre toda a questão da escravidão e assim por diante, e isso realmente o esmagou o coração dele. Ele é um cara assim com o coração um pouco... Enfim, ele voltou para sua mãe e disse, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Como as pessoas se machucam tanto? Como eles justificam isso? Como eles justificam isso? Então ele fez uma pausa. Essa é uma criança. Ele olhou para a mãe dele e disse, sabe, eu tenho um amigo. Ele vem de outro país. Você acha que um dia as pessoas podem tratá-lo mal também? Porque ele vem de algum lugar estranho? E a minha filha Noemi disse, por que você pergunta isso? É aqui que ele começa a sua resposta dizendo, mamãe, minha hipótese é esta. A minha hipótese é esta. Se você quiser odiar alguém, encontrará uma razão para odiá-los. Se você quiser odiar alguém, encontrará uma razão para odiá-lo. Este é o mesmo garotinho de 3 anos e meio que olhou para a mãe quando ela perdeu as chaves do carro e não conseguiu encontrar. Naomi, minha filha, ela bateu na testa e disse, eu devo estar enlouquecendo.
E ele olhou para ela e disse: mamãe, faça o que fizer. Por favor, nunca perca o seu coração, porque eu estou lá. Ele aprendeu desde muito jovem o que significa estar no coração de alguém. O que significa estar no coração de alguém e o que significa ser amado em um lar onde você é valorizado e onde você se importa. Deixa eu perguntar isso. Você conhece alguém na sua vida que não tem esse sentimento? Sente que não há lar para o seu coração? Existem muitas pessoas no nosso mundo sem esse relacionamento que vivem desoladas, vidas desesperadas e solitárias e sem sentido, sem propósito. Às vezes penso na cruz e fecho os olhos e tento ver os pregos cruéis, a coroa de espinhos e Jesus crucificado por mim. Mas mesmo se eu pudesse vê-lo morrer, eu veria uma pequena parte daquele grande amor que, como um fogo, está sempre queimando em seu coração. O amor de Deus por você, por mim. Quando um homem pode deixar uma menina e se sufocar até a morte, ele obviamente não entendeu que Deus realmente o amou. Que Deus ama a sua filhinha. Quando uma mulher pode dizer, eu te amo, isso não tem nada a ver com você, mas acaba abandonando aquela garotinha para o resto da sua vida, tentando descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Eu estive no Iraque no ano passado com os meus 2 colegas aqui. No último dia fomos levados para almoçar por um homem que era um assassino. Ele estava vingando qualquer morte cometida pelo ISIS e todo esse tipo de coisa. E um dia ele estava vingando a morte do seu irmão e ele entrou na sala do homem à noite e a queima-roupa puxou a arma, o gatilho, contra a têmpora e o matou. Desconhecido para ele, o filho de 4 anos do homem estava deitado ao lado dele. E o sangue foi jorrando, e o garotinho se senta lá e diz: onde está o meu pai? Onde está o meu pai? E ele estava tão atordoado, ele olhou para ele e disse: ele foi para o paraíso. E ele diz: leve-me até lá. Ele estendeu a mão e segurou. Leve o meu pai, eu quero estar com meu pai. Este sujeito sai noite adentro e se senta em uma pilha de lixo. E ele disse que é onde ele pertencia com o que fez a si mesmo. Enquanto ele estava ali lutando para conter as lágrimas que saíam como uma fonte, soluçando o seu coração assim sobre o que ele fez a si mesmo. Mas ele disse: eu tenho lutado para dormir, mas toda vez que eu dormia, em alguns minutos, eu via Jesus em meu sonho repetidamente. Eu estava ficando com raiva, até que finalmente eu me rendi e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Ele está trabalhando agora em um ministério de um hospital que cura as feridas dos feridos, incluindo o inimigo. E ele leva as pessoas para frente e para trás. Ele estava nos levando. Quando ele contou a história, eu fiquei olhando para ele. Eu disse: quem era ele antes? Quem é ele agora? A diferença é o que Cristo fez em seu coração e o transformou de um assassino em ser um curador de pessoas. Senhoras e senhores, quando a privatização faz seu trabalho, ela estrangula o sagrado e estrangula o significado de sua vida. A secularização sem vergonha, pluralização sem motivo. Sem motivo. Privatização sem sagrado, sem santidade, sem realidade do sagrado e sem significado. Amanhã, quando eu conversar com vocês, eu quero dar para vocês as respostas. Como então o cristão tem a visão do mundo e a resposta à secularização, pluralização e privatização, e ver as belas respostas do Evangelho em tudo isso.
Que Deus os abençoe ricamente. Obrigado por me dar atenção.